Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você nesse momento. Que bom nós estarmos juntos aqui na TV Canção Nova para vivermos essa experiência maravilhosa, onde a palavra ilumina o nosso caminho, onde a palavra de Deus nos dá direções. E nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos. Hoje, no capítulo 5, versículos de 34 a 42. Mas para ler a Escritura, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então vamos rezar? Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine no nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós queremos ser instruídos pelo Espírito Santo que nos conduz a essa experiência a partir da palavra. Então pega aí o seu caderno e anota o texto de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Vamos ler o texto da Escritura a partir do versículo 34 do capítulo 5. Então levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo. Ele mandou que os acusados saíssem por um instante. E depois falou: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, que se fazia de importante, e a quem se juntaram cerca de 400 seguidores. Ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. E agora vos digo, não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruída. Se ao contrário vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem no nome de Jesus e os soltaram. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Veja que testemunho maravilhoso os Atos dos Apóstolos apresentam a nós. O testemunho de fidelidade, mas também o testemunho desse homem que nós vamos depois encontrar-nos de novo com ele, no sentido da Escritura, citá-lo, que é Gamaliel. Gamaliel é um fariseu notável, um homem respeitadíssimo no meio do povo judeu. E aqui, diante do sinédrio, nós percebemos que todos aqueles 69 homens que compunham ali aquele senado, aquele sinédrio, eles pararam para escutá-lo e deram ouvidos, não só escutar, mas deram ouvidos. Eles deram atenção e seguiram a orientação que Gamaliel estava dando, exatamente por ser um homem notável, um homem honesto, um homem que na sua honestidade, na sua busca pela verdade, está aqui trazendo uma defesa em relação aos apóstolos muito assertiva. Não porque ele simplesmente defendia a forma com que os apóstolos estavam anunciando ou que ele acreditasse que Jesus fosse o Messias, mas ele está dizendo: olha, se isso é de Deus, ninguém pode destruir. A gente já viu tantas outras realidades acontecerem aqui em Israel, nesse tempo que nós estamos aí legislando, mas vamos ficar atentos, porque nós não podemos combater contra Deus. E a gente sabe
que esse grupo estava cheio de inveja daquilo que eles viam acontecer, né? Milagres, sinais, prodígios. Os apóstolos também anunciavam que foi por causa do erro deles que Jesus havia morrido. Então eles estavam ali mordidos, feridos, né, com aquela realidade, e preocupados também, porque estavam perdendo espaço. A gente se preocupa, né? Na carnalidade, muitos se preocupam em perder espaço. E aqueles estavam preocupados, se deixando conduzir pela carne. Mas aparece um homem iluminado na sua consciência e na sua verdade que fala, olha, não vamos lutar contra Deus. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. E aí, os membros desse conselho do Sinédrio, eles cedem à instrução, chamam os apóstolos, proíbem os apóstolos de anunciarem em nome do Senhor, os açoita, achando que aquela violência iria fazer com que os apóstolos perdessem o estímulo e se escondessem ao invés de continuarem evangelizando e pregando. Mas acontece o contrário. Mais fortes eles ficam, mais determinados eles ficam. Porque existia dentro do coração deles algo que nós chamamos de zelo. Zelo. E aí eu vou usar, no lugar do zelo, uma outra palavra para ficar mais ainda compreensível para nós. Existia na alma, no coração de cada um dos apóstolos, paixão pela salvação das almas. E eles sabiam que a salvação estava em Jesus. Em nenhum outro há salvação. E eles precisavam levar judeus e depois os pagãos, nós vamos ver também atingidos pela palavra, ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam deixar com que o ensinamento de Jesus os levasse a alcançar o maior número de pessoas que precisariam conhecer Jesus. Então, não eram açoites, não eram ameaças e muito menos a morte que iria fazer com que eles desistissem. Pelo contrário, o sofrimento os configurava ainda mais a Cristo. Eles se alegravam por serem injuriados, por serem agredidos, porque estavam se assemelhando a nosso Senhor. Eu ouvi um testemunho de um padre uma vez, num livro espiritual que eu estava lendo, que ele era muito conceituado na diocese, ele era um homem de Deus, não é? Chanceler do bispo, ele tinha participação nos conselhos da diocese, uma paróquia, um sucesso o trabalho que ele fazia, até que fizeram uma calúnia contra esse padre, o bispo acreditou na calúnia e tirou todos os direitos que aquele padre tinha. Tirou da realidade da chancelaria, tirou a paróquia dele e também o suspendeu de ordens. Depois que esse padre foi comunicado por um enviado do bispo, ele saiu correndo, chorando e chegou na capela, dizendo para Jesus, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque hoje verdadeiramente eu me pareço com o Senhor. Eu estou sendo acusado injustamente, eu estou sendo julgado e estou sendo condenado. Agora sim eu pareço-me com o Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que seguir a Jesus é viver em facilidades. E cada vez mais nós vamos vendo o funil se afunilar. Nós enfrentaremos dificuldades para pregar o Evangelho, para ensinar a verdade, para mostrar aquilo que é o certo e o errado. E se a gente acha que o cristianismo é viver uma vida tranquila, a gente está enganado. Na verdade, o cristianismo é viver constantemente essa tensão. Esse desejo de salvar as almas, de tirá-las das garras de Satanás, de levá-las à luz que é Cristo, de conduzi-las à verdade. Mas nós enfrentamos batalha espiritual, enfrentamos inveja, enfrentamos injúrias. E aí eu preciso perguntar a você nesse dia, diante dessa palavra, você está disposto, você está disposta a passar por tudo isso por causa do anúncio do Evangelho? Se existe medo aí no seu coração, dificuldade, peça ao Espírito Santo hoje que Ele incendeie a sua alma e que você tenha paixão pela salvação das almas. E aí eu quero dizer para você uma mensagem que nós podemos colher do texto de hoje. Colocar-nos disponíveis e dóceis ao Espírito Santo na linda empreitada do testemunho de Jesus Cristo na dimensão da evangelização, sem medo do sofrimento. Como aplicar isso na vida? Um desafio que eu quero fazer para você hoje. Você se colocar
a serviço de Deus na sua paróquia, no movimento que você participa. Eu quero me engajar, eu quero estar verdadeiramente vivendo, seja num ofício simples ou num ofício mais exigente, mas que você se coloque disponível na evangelização. Colocar-me disponível na paróquia para servir ao Evangelho e o Evangelho. A gente serve o Evangelho e a gente serve o Evangelho, oferece o Evangelho. Que hoje, já nos direcionando para um momento de oração, nós peçamos ao Senhor essa graça, porque a palavra se transforma em oração. Senhor, essa palavra, ela incendeia agora o nosso coração e nos faz experimentar essa dimensão da paixão pelas almas. Coloca zelo no nosso coração hoje, como estava no coração de Pedro, como estava no coração dos outros apóstolos, zelo pela salvação das almas, uma consciência de que nós somos chamados a ser testemunhas. Se somos cheios do Espírito Santo, se a palavra nos toca nesse momento, ela nos toca não só para que nós vivamos uma vida em Deus, uma vida em Ti, para que a nossa vida esteja direcionada por essa palavra na vertente da salvação, na direção da salvação, mas para que também, Senhor, nós sejamos instrumentos dessa salvação. Então toca no nosso coração e nos faz ter desejo que todos aqueles que ainda não te conhecem possam conhecê-lo. E a partir daí, leva-nos, Senhor Deus, a disponibilidade de servir na paróquia, de servir na pastoral, no movimento, mas com o intuito de oferecer a boa notícia, a boa nova do Evangelho, naquilo que nós fizermos, nas coisas mais simples e naquelas mais exigentes, mas que seja para a sua glória, para que o Senhor seja conhecido, para que o seu reino venha. Então conceda-nos essa graça, mas também nos ajude a lidar, a viver e a também nos alegrarmos diante das injúrias, das perseguições, das dificuldades, dos sofrimentos próprios do caminho da evangelização, para que verdadeiramente nós façamos a sua santa vontade. Muito obrigado por nos tocar com a sua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, meditar, rezar com ela, ela nos indica caminhos muito assertivos. E eu quero mesmo concluir dizendo a você, busque a pastoral, a paróquia, se ofereça ao seu pároco, a algum movimento para você servir, para você ser testemunha desse Evangelho com a sua vida, mas também naquilo que você tem de dons a oferecer à Santa Igreja para que nós continuemos nesse caminho de salvação. Que Deus te dê zelo e coragem. Que Ele abençoe você e a sua família. E nós nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.